Oi, gente, tudo bem? Bom, pessoal, olha o que eu encontrei aqui. Gente, esse tapetinho tá guardado, ó, há muito tempo aqui, tá? E, galera, é um tapetinho que eu fiz o par, só que eu consegui vender a unidade desse daqui. A unidade não, o outro deste, né? E aí eu desfiz aí o parzinho, mas, gente, esse tapete aqui, vocês não têm noção, gente. Eu dei uma vasculhada nele e caramba, gente, que surpresa! Como os meus pontos mudaram. Gente, eu reclamava muito em questão. Reclamava não, reclamo ainda, né? Em questão dos meus pontos serem muito apertados. Mas, gente, vocês não têm noção tanto que eles eram apertados antes. Hoje, eu posso dizer que meu ponto tá incrivelmente molinho, né? É, mas assim. Gente, esse daqui, se for pra me pegar pra fazer outro tapete desse, ele fica, tipo assim, bem maior. Muito maior. Porque, gente, sério, olha isso aqui. Vocês conhecem esse tapete? Esse modelinho aqui? Gente, esse aqui é o tapete Luna. Gente, ele tá tanto tempo guardado que ele tá, ó, parece até que tá querendo embabadar, né? Mas não é. Isso aqui é porque ele tá tanto tempo ali dobrado, guardado, que, meu Deus, gente. Nossa, vocês não fazem ideia. Mas tudo bem, vamos lá. Gente, a base desse tapete aqui é para tapetes que eu faço de 70 centímetros. Sério. Sabe o tamanho que esse tapete aqui é? Gente, ele é 58 por 34. 58 por 34. Gente, essa base, se eu pegar ela para fazer hoje, ela fica maior do que essa daqui. Mas vamos lá, gente. Eu acho que eu tenho um tapete desse daqui, por ali no meio das minhas prontas entregas. Se eu tiver, eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Se não, o que que eu vou fazer, gente? Vou fazer outro tapete pra mostrar aqui pra vocês o tanto que meu ponto mudou. Gente, esse aqui era meu ponto de antigamente, este daqui. Hoje, eu falo assim que se eu fizer essa base aqui, ela fica dá pra fazer um tapete de 70 centímetros, porque, gente, todos os tapetes que eu faço com 10 bloquinhos desses de 2 pontos altos, eles ficam com 70, 72, 73 centímetros, entendeu? Então, a mesma contagem de pontos que eu tenho aqui, eu faço hoje, o tapete fica grande. Gente, esse aqui tá com 58 centímetros. Gente, eu tô assim, surpresa, porque eu sabia que os meus pontos eram pequenos, gente, mas eu não fazia ideia que eram tantos assim, gente. Olha o tamaninho disso. Olha aqui, perto do meu dedo. Gente, eu medi ali, era pra eu ter medido junto com vocês, mas aqui tem 1 centímetro. Um pouquinho menos. Ou é 1 centímetro exato? Ai, gente, enfim. 1 centímetro, cara. 1 centímetro. Meu ponto tem 1 centímetro. Nesse tapete, né? Hoje, ele tem quase 2, gente. Quase 2 centímetros. Sério. Gente, como os pontos da gente mudam com o tempo, né? Claro que aqui eu trabalhava com agulha 3,5. Mas antes eu trabalhava, depois disso eu comecei a trabalhar com a 4, tá? Hoje em dia eu trabalho com 4,5, 5. Sim, gente, eu trabalho com a agulha 5, eu só uso o fio 6. Pra vocês terem noção tanto que meu ponto é apertado, tá? Então, assim, não é que meu ponto mudou e tal, mas se eu pegar a agulha 3,5 e for fazer um tapete desse com a mesma medida, carreira, tudo mais, medida não, né? Com a mesma quantidade de correntinha, com a mesma quantidade de carreiras, ele vai ficar maior do que esse, mesmo usando a mesma agulha que eu usei antes, tá? E eu lembro porque eu usava a agulha 3,5 da Círculo, aquela emborrachada. Eu tenho ela até hoje, então se fosse pra mim trabalhar com ela, ia ficar bem maior, né? Só que eu queria, gente, um tapete. Eu não queria mostrar outro modelo, né? Outros modelos eu tenho vários ali, só que eu queria mostrar o mesmo desse daqui. Hoje em dia eu não faço mais aqui, ó, fechado, tá vendo? Porque aqui eu fazia 2 pontos altos juntos, tá? Antes eu fazia, ó. Agora eu faço só com um
ponto alto e uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha, pra poder economizar, né, gente? Ficar mais econômico, né? E aí é que tá, gente. Eu quero ver se eu acho esse tapete. Se eu achar, meu Deus. Nossa, eu quero ver a diferença, gente. Mas, vamos lá, eu vou procurar, tá? Esse tapete. E aí eu vou dar um fim nesse. Gente, eu não vou vender, não vou passar pra frente. Simplesmente quero desmanchar. Então, vamos lá, né? Não sei se eu desmancho ou se eu faço... Pego ele já pra poder fazer outro tapete, ou se eu só desmancho mesmo e coloco ali junto com as sobrinhas, pra mim trabalhar com ele depois. Mas, gente, ai, tá tão linda essa combinação, gente. Olha que perfeito. Eu quero fazer outra assim. Nossa, já tô ansiosa pra fazer outro dessa forma. Ai, vai ficar lindo. Gente, olha o que eu achei aqui. Desculpa a tremedeira já, tá? Achei aqui um tapete Lunos, tá? Pra comparar aqui com vocês, este tapetinho aqui. O de baixo, gente, ele tá medindo 70 por 48, tá? Olhem isso. Então, quando eu falo que os meus pontos mudaram, é por conta disso, tá? Apesar de eu ter acrescentado nesse tapete aqui mais 2 carreiras, tá, gente? Eu acrescentei mais 2 carreiras. No caso, 2 carreiras aqui onde tá o preto, tá? Então, eu teria que ter mais 2 carreiras de preto. Entenderam? Que nem aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver o que eu tô falando. Olha, 3 aqui, né? No meio. E aqui temos 2, 4, 6, 7 carreiras, né? Depois do rosa aqui. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Então, aqui, onde tá o preto, tinha que ter mais 2 carreiras de preto, que nem este amarelo aqui tem. Entenderam? Então, eu fiz esse acréscimo aqui, aumentei mais 2, senão ele ficaria com uns 45 centímetros, tá? Então, este meu aqui, ele tem 48, tá? E este daqui, gente, eu fiz com agulha menor do que eu faço hoje. Meus pontos também podem ver que eles estão bem apertadinhos, né? Que nem estes daqui. Porém, este daqui eu fazia com agulha 3,5, né? E este daqui eu fiz com agulha 4, tá, gente? Porém, mesmo assim, o meu ponto, ele ainda continua apertado. Se eu fazer com agulha 4, este tapete aqui, ele fica desse tamanho. Hoje eu trabalho com a 4,5, tá, gente? Eu estou trabalhando com essa daqui, tá? Às vezes eu trabalho com ela, gente, não é sempre, tá? Essa daqui é 4,5, porém, esta agulha aqui é menor do que a 4,5. Eu tenho mais 2 agulhas, duas ou 3 agulhas aqui, 4,5, e essa daqui é menor, tá, gente? O jogo que eu tenho dessa agulha aqui são menores, tá? Todos são menores do que era pra ser, né? Então, ela não é exatamente uma 4,5, ela é uma 4,25. Acho que ela é uma 4,25, tá? Essa agulha aqui. E aí, às vezes, eu trabalho com essa daqui, que é a agulha 5, tá? Essa é a agulha 5. Porém, a espessura dela aqui seria como se fosse uma 4,75, entendeu? Não sei se existe uma 4,75, mas seria essa, tá? Essa aqui não é uma agulha 5, eu tenho várias agulhas 5 aqui, e nenhuma, gente, beira essa. Todas são da ponta bem mais grossa do que essa, mais largo aqui também, ó, o pescoço, tá? Então, assim, muitas das vezes eu trabalho com essa daqui, tá? Principalmente quando eu quero uma peça mais maleável, eu trabalho com ela, tá? Outras peças eu trabalho com essas. Peças que eu quero que fiquem mais delicadas, eu uso essa, tá bom? Faço flores com ela também, gosto bastante, tá? Quando não é com essa, é com essa daqui, ó. Com a 4, que seria uma 3,75 essa, tá? E por aí vai. Gente, esse kit é maravilhoso. O kit dessas agulhas, eu não sei se eu já cheguei aqui a mostrar pra vocês. Eu lembro que na comprinha eu mostrei, mas acho que eu não cheguei a falar delas, né? Mas, gente, são agulhas maravilhosas, tá? O único ruim delas é isso, que a numeração não bate com a descrição aqui da cabecinha delas, tá bom? Então, mas tirando isso, gente, são maravilhosas, são de plástico. São de plástico, mas aqui é uma borrachinha, gente, tá?
É uma borrachinha. E é maravilhoso, porque não deixa o dedo escorregar, eu tenho que fazer força, tá vendo? Não deixa o dedo escorregar, ela é muito boa por conta disso, tá? Então fica ótimo aqui, ó, pra crochetar, porque o dedão aqui não escorrega, tá bom? Não uso mais as de ferro, gente, porque as de ferro, além delas dar calo no meu dedo, elas escorregam bastante, fora que eu coloco tanta força na mão, gente, que eu já cheguei a quebrar várias agulhas de ferro, tá? Na época que eu fazia crochê, gente, era luxo quem tinha as agulhas de madeira, era luxo, tá? Então, assim, era muito, muito caro, né? Hoje que, graças a Deus, né, barateou demais, né? Você consegue achar agulhas aí de 15 acima, né? Mas antes era luxo, gente, achar agulha de madeira também, tá? Então, era somente agulha de plástico, plástico mesmo, que nem esse daqui, ó, liso. Porém, não tinha essa borrachinha aqui, tá? A borrachinha mesmo, ó, tá vendo que a minha unha tá afundando? Gente, maravilhosa. Mas, enfim, quem quiser garanti-las, eu tenho um link aqui na descrição, gente, que é a minha coleção da Shopee. Só vocês clicarem lá, lá tem todos os itens que eu compro aqui pro meu ateliê e recompro, tá? Então, essas agulhas estão lá, tá bom? Então, se você tiver interesse, pode comprar. Gente, eu uso e recomendo. Só tem esse defeitinho, né? Que, infelizmente, a numeração que tá aqui não corresponde à ponta delas, né? Mas, fora isso, mil maravilhas. Dicona aí pra vocês, gente. Essas agulhas são maravilhosas, tá? Fora que elas são bem leves, gente. Bem leves mesmo. Mas, enfim, voltando aqui. Como vocês podem ver, gente, olha a diferença do meu ponto aqui, gente. E detalhe, é a mesma quantidade aqui, tá? É a mesma quantidade de carreiras aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, para vocês verem aí que tem a mesma quantidade de correntinhas, né? Só tá faltando aqui 2 carreiras, né? Mas mesmo se eu tivesse feito 2 carreiras aqui, gente, nunca que chegaria aos 70 centímetros, tá? Faltaria muito aí pra chegar, ó. Coloco ali assim, olha aqui. Faltaria muito pra chegar, gente. Então, assim, tá bem pequenininho mesmo, né? Galera, eu coloquei um aqui do lado do outro pra vocês verem. Parece mãe e filho. Gente, eu pesei eles e este daqui ele está com 226 gramas e este daqui com apenas 264 gramas, gente. Isso mesmo, 264 gramas. E, nossa, galera, top, top, top. E assim, eles estão irmãos gêmeos, tá? Eu olhei aqui, estão com a mesma quantidade de pontos e tal. A única diferença foi aquela que eu falei pra vocês, né? Aqui tem 2 carreiras a mais. Se eu tivesse feito menos, eu acho que dava a mesma medida dessa, um pouquinho, 230 e poucas gramas, sabe? Até porque tem esse diferencial aqui, né? Aqui eu faço com uma correntinha, ou um ponto alto, uma correntinha, e aqui eu faço 2 pontos altos, sem nenhuma correntinha de separação, né? Que eu fecho, né? Eu fecho aqui. É isso, só vim aqui mostrar pra vocês antes de desmanchar, gente. Então, sim, eu vou desmanchar, tá? Eu só quis mesmo trazer esse vídeo aqui pra vocês verem, gente, a diferença do meu ponto antes e depois. Isso aqui tem uma diferença, gente, de um ano... Um ano? Mais de um ano, gente. Mais de um ano. Então, aí, pra vocês terem essa noção, tá? Então, tem uma diferencinha aí de um ano, mais ou menos. Mas, tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem. Eu vou desmanchar ele, então, e vou já colocar lá junto com as minhas sobrinhas, né? Pra em breve a gente tá fazendo aí mais tapetinhos, né, gente? Então, é isso aí, gente. Eu só vim aqui mesmo pra poder mostrar aqui, né? Como eram os meus pontos antes e como eles estão hoje, né? E aqui é usando a agulha 3,5, com meu ponto hiper mega apertado. E aqui é usando a agulha 4,5, tá? Esse aí eu usei, gente, essa agulha aqui. Mas como eu falei pra vocês, não é bem a
4,5, né? E vou ficando por aqui com vocês, gente. Mas antes, não se esqueça, links úteis aqui na descrição do vídeo, tá? Vão lá na coleção da Shopee, gente, vão lá dar uma olhada, tá? Lá vocês encontram de tudo, mesmo que eu uso aqui, tá? Não coloco nada lá do qual eu não compraria, ou comprei e me arrependi, nada disso, tá? E deixa o like para poder me ajudar. Tá bom, meus amores? Então, um super beijo até os meus próximos vídeos e tchau!